Olá, querido aluno, vamos à nossa aula, né? Gerund and Verbal Nouns. Então, dentro do tema ING Forms, gerúndio e substantivos verbais. Vamos lá? Então, nós temos aqui um verbo acrescentado com ing, tá? Quando a palavra com ing for utilizada como substantivo, ou esta palavra está na forma gerúndio, ou é um substantivo verbal. Mas nos dois itens nós temos um substantivo, tá? Gerund, o próprio verbo, o verbo em si é usado como substantivo. E aqui uma dica para você, identificar o gerúndio é muito fácil. Basta você perceber que na tradução o verbo termina com R. Brincar, jogar, trabalhar, tá? Como um infinitivo. Então esta é a dica para você entender, para você saber identificar que aquela palavra com ing está na forma gerúndio, tá? O gerúndio ocorre em 3 situações na língua inglesa. Vamos lá? Reading is my favorite occupation. Então aqui, no primeiro caso, a palavra com ing é o verbo e esse verbo é o sujeito de uma oração. Então esse verbo está sendo usado como substantivo. Ele não é o verbo da oração, mas sim um verbo usado como sujeito da oração. Reading is my favorite occupation. Olha só, ler, olha aqui a tradução, ler é a minha ocupação favorita. Então, reading é o sujeito, is é o verbo da oração, tá certo? Sujeito, verbo, complemento, ok? Segunda ocorrência do gerúndio é quando o verbo for objeto de outro verbo. He enjoys reading his book here. Ele curte o quê? Ler. Então aqui é o objeto, tá? Tradução, tá aqui, ó. Ele curte ler o livro aqui, nesse local. E por fim, olha aqui, don't talk to her before reading this message. Então, before é uma preposição. Sempre que vier um verbo depois de uma preposição, sempre esse verbo vem com ing, ou seja, o gerúndio. Então, como é que eu vou ler esse verbo? Está aqui. O gerúndio sempre é lido desta forma. Não converse com ela antes de ler esta mensagem. Tá? Então, o que é gerúndio? Gerúndio é um verbo com ing usado como substantivo, seja o sujeito de uma oração, ou como objeto de outro verbo, ou um verbo depois de uma preposição. A grande dica, ler o gerúndio, traduzir essa palavra com ing, sempre com o final R. Ler, no caso, nos 3 casos ali, tá bom? Verbal noun. O que é verbal noun? O próprio nome já diz, né? Um substantivo, noun, derivado de um verbo. Não é o verbo em si, mas um substantivo que deriva de um verbo. Olha que fácil. The second reading was better than the first. Então aqui, a segunda leitura deriva do verbo ler, mas é o substantivo, né? Então, a segunda leitura foi melhor do que a primeira. Outro exemplo, her writing is very beautiful. Então aqui a palavra com ing é um substantivo, claro, mas é um verbal noun, um substantivo que deriva de um verbo. A escrita dela é muito bonita. E aqui um outro exemplo, um último exemplo, né? His drawing is perfect. Então draw é o verbo desenhar. Então aqui o substantivo que derivou do verbo desenhar é o desenho dele, né? O desenho dele está perfeito ou é perfeito, tá? Então, o que é verbal noun? Um substantivo que deriva de um verbo. No caso aqui, deriva do verbo ler. Aqui deriva do verbo escrever. E aqui deriva do verbo desenhar. Mas nós temos, perceba nos 3 exemplos, leitura, escrita e desenho. A tradução não é o verbo em si, é um substantivo que deriva de um verbo, tá certo? Observa. Attending meetings is one of her duties. Então nós temos aqui, neste caso, nós temos o sujeito de uma oração, frequentar reuniões. Então aí
é gerúndio, frequentar seria a tradução. No segundo item, he loves singing. Ele adora o quê? Ele adora cantar, tá? Gerúndio novamente. Nesse caso, o gerúndio é objeto de outro verbo. E aqui, you should think before speaking. Então, agora, before é uma preposição, verbo depois de preposição, gerúndio. Você deveria pensar antes de falar. Então, nos três casos, nós temos o gerúndio, tá? Verbo como sujeito da oração, verbo como objeto de outro verbo ou verbo depois de preposição. E nos três casos, eu traduzi os verbos com final R. Característica do gerúndio. Agora, nesse último exemplo, the second killing was violent. Quer dizer, então, o segundo assassinato foi muito violento. Então, verbal noun. Assassinato é um substantivo que deriva do verbo assassinar, mas não é o verbo em si. Nos 4 exemplos, eu tenho substantivo, mas nos 3, o substantivo tem um nome, gerúndio, e no último, o substantivo tem um nome, verbal noun. Tá certo? É isso daí. Grande beijo do Cris.